possamos contemplar as maravilhas escritas, ó Pai, na Tua lei, Senhor, na Tua palavra, Senhor, na Tua casa. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido o pastor, ele vai estar com a oportunidade agora para adorar o Senhor. Pai do Senhor, amados, como é bom estarmos na casa do Senhor para lhe render louvor e adoração, pois Ele é um Deus que está em nosso meio. Ele se alegra quando se reunimos para adorar o seu nome, para louvarmos o seu nome, e Ele é aquele que escuta o nosso clamor, amém? Ele escuta quando nós clamamos a Ele, e Ele é aquele que nos alcança com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão, mesmo diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades. Mas o Senhor, Ele é aquele que está conosco todos os dias. Ele é aquele que nos reveste de força. Aleluia. Então vamos adorar ao Senhor, né? Ele é a cura, Ele é o pão, né, para o faminto, Ele é a alegria para aquele que está triste, Ele é tudo o que precisamos. Ele se declarou assim, desta forma, de tudo que o homem ele necessita aqui nesta terra, Ele diz que é o pão da vida, que é a fonte de água da vida, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então que nós possamos entender isso nesta noite e adorar a Ele pelo que Ele é, amém? Ele é digno de todo louvor e adoração. Vamos adorar o Senhor. Você que souber esse louvor, me ajude em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, aleluia. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escuta. Me escutas quando clamo e atrai o meu pensar. Obrigado, Jesus. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que não há outro igual a Ti. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual
a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Nós podemos te adorar nesta noite, Jesus. Nós cremos que tu pode restaurar, que tu pode curar nesta noite, que tu pode libertar, que tu pode alcançar vidas neste lugar, Senhor, aonde elas estão. Ó Senhor, que o Senhor visite Claudete nesta noite, traga restauração e traga cura, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, aqueles que estão sedentos da tua presença, aqueles que estão precisando, Pai, de libertação, aqueles que estão precisando de transformação, Deus, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa adentrar nas suas casas nesta noite e fazer o milagre, que o Senhor possa adentrar nos corações nesta noite e fazer o milagre, Jesus. Por isso nós cremos, Pai, nós cremos que tu és a cura, que tu és o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que precisamos, nosso socorro bem presente, né? Então que a cada dia possamos nos agarrar com esse Deus, que a cada dia possamos buscar em Deus, um coração quebrantado e humilhado. Amém? Como é bom poder adorar o Senhor e cantar as maravilhas desse Deus tão grande, né? E quando quando eu canto, eu me emociono, eu choro, mas não é de tristeza, é de alegria de poder estar adorando, de poder abrir a boca, dizer: tu és, Senhor, a minha cura, ter essa certeza, de que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Aí tem um hino que fala que a letra diz assim: se por acaso eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim, é porque eu sinto a presença. Eu sinto a presença. Aí a gente, quando sente a presença do Senhor, a gente não tem como não chorar. Quando a gente se derrama aos pés do Senhor, é um reconhecimento de que nós não somos nada e que dependemos dEle, né? Somos dependentes do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Eu convido também a nossa irmã Paula, ela também vai estar adorando ao Senhor. E enquanto ela adora ao Senhor, enquanto a igreja adora ao Senhor, juntamente com ela, eu convido o pastor para recolher os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. A palavra de Deus diz que como é bom adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas e trazer ao altar, aquilo que Ele nos dá para poder nos ofertarmos. Amém? Antes de estar adorando ao Senhor, eu falo todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos que se encontra em Isaías 55, versículo 8, onde vos fala: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração e sabemos que o Senhor, Ele é maior do que tudo que vier querer nos tirar da sua presença, da nossa paz, né? Sabemos que a vida do crente é uma vida difícil, mas não é uma vida impossível, porque nós temos um Deus que cuida de nós o tempo todo e que nada vai nos tirar esse prazer de estar na presença dEle. Amém?
Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba meu coração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui em nosso meio, porque nós podemos sentir, Jesus, que o Senhor está aqui neste lugar, Senhor, passeando pelo meio do teu povo, Pai. Tu olhas o vento e dizes isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e dizes isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e dizes eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Aleluia. Glória, glória nós te damos, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, faz-me ver além daquela dor, faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Aleluia, glória, glória, glória nós te damos, ó Pai. Oh, aleluia, Jesus. Tranquiliza, Senhor, os corações, ó Pai. A tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Aleluia, Jesus. Creia que o Senhor nunca lhe abandonou, jamais vai lhe abandonar. Ele sempre está com você, em qualquer tempestade, em qualquer luta. O Senhor, Ele está ao teu lado. Descansa o teu coração nesta noite,
porque o Senhor tem descansado o meu. E eu creio, Senhor, em Ti, Jesus, que Tu estás comigo o tempo todo, meu Pai. Eu creio, Senhor, no meio de qualquer tempestade, Senhor, o Senhor está nesse barco, Senhor, juntamente comigo, Pai, juntamente com a Tua igreja, Pai. Nós cremos, Senhor. Oramos a Ti agradecidos, ó Pai, que temos a certeza que sairemos daqui, Senhor, não da mesma forma que entramos, ó Pai. Mas a Tua palavra, ela tocou no coração, no meu e dos meus irmãos, ó Pai. Eu creio e ainda, Senhor, farás muito mais através do nosso pastor, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Vamos orar por cada dizimista, ofertante, cada um que tem estado aqui neste momento, ofertando ao Senhor. Amém. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na Tua presença, Te agradecendo por cada dizimista e ofertante, Senhor, que tem feito este ato de amor na Sua presença. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, dando condições aos Teus filhos. Ó Deus, há um mandamento, Senhor, da Tua parte, da Tua palavra, nos ensinando a fazermos isso, Senhor, a dizimarmos, a ofertarmos e também, Senhor, entregarmos todo o nosso louvor, toda a nossa vida, Senhor, como sacrifício vivo diante de Ti. Continua abençoando a Tua igreja, continua nos dando sabedoria, Senhor, para administrar cada dízimo, cada oferta entrada no Teu altar. Que tudo o que seja feito aqui seja para a glória do Teu nome. Continua, Senhor, mandando mais dizimista, ofertante para a Tua casa. Continua abençoando este lugar, Senhor, e usando esta igreja para a glória do Teu nome. São essas coisas, Deus, que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer, né, por esse privilégio de poder estar aqui dirigindo o culto. E pedir aos irmãos que continuem orando essa semana. Esse final de semana vai ser todo festivo, né? E festivo para as pessoas que do mundo. Carnaval está aí e a gente sabe que muitas coisas acontecem nessa festa, né? Que o Senhor possa estar guardando os dele, né? Que a igreja possa estar orando esses dias, né? A gente sabe que muitas vidas vão ser ceifadas. Isso aí é fato. Nunca deixou de ter. Com certeza, do jeito que as coisas estão, né? Então, que a igreja possa estar orando em nome do Senhor Jesus, né? Que o Senhor possa estar guardando aqueles que vão estar reservados em família, muitos em acampamento. Glória a Deus por isso, porque o Senhor dá a oportunidade de se recolherem, estar longe. E a igreja possa estar intercedendo em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor assim nos abençoe. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você também que está em casa, nos assiste, também cumprimento, que você possa estar aí também recebendo a palavra do Senhor junto conosco, possa estar meditando e abrindo a sua Bíblia também em casa. Você que está aqui hoje, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. E vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Estaremos lendo a partir do versículo 37. Na quinta-feira passada, nós falamos sobre o cristão sendo igreja, né? Qual a postura daquele cristão que ele é igreja do Senhor, né? E nesta noite estaremos estudando sobre os alicerces da igreja, né? E eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, tem um ensino, e vamos entender quais são esses alicerces, né? Não falarei de todos, mas estarei falando de 3, né?
três principais alicerces da igreja. Amém? Atos 2, versículo 37, vai dizer assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós, outros, a promessa é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite, nos ensina, ministra aos nossos corações. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração. Venha, Senhor, torná-lo sensível para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, não aquilo, Senhor, que eu queira falar, mas aquilo que teu Espírito Santo, que o Senhor deseja falar com a tua igreja, que deseja nos ensinar, Senhor, que nós não venhamos ser só ouvintes, mas venhamos ser praticantes da tua palavra, venhamos estar sedentos aqui para colocar a tua palavra em prática, para vivermos a tua palavra todos os dias, Pai, das nossas vidas. Ó Deus, perdoa minhas falhas, meus pecados, santifica-me, Senhor, na tua verdade, na tua palavra. Assim, Senhor, a minha vida como a vida de cada um aqui nesta noite. Faz a tua vontade em nossos meios, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui, né, no livro de Atos, vai estar contando a história da igreja, né, da igreja primitiva. E depois que Jesus ele é assunto aos céus, a palavra do Senhor nos diz que ali a igreja ela dá continuidade através dos apóstolos, né, que o Senhor os ensina. Eles eram discípulos do Senhor, eram alunos do Senhor, e depois eles passam a ser apóstolos, que significam enviados, e o Senhor os envia, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, né, e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado, diz a palavra do Senhor. E ali, irmãos, eles saíram para pregar o evangelho, e sobre a autorização, sobre a orientação do Senhor, sobre o poder que o Senhor colocou sobre a vida dele, sobre a sua igreja, como nós aprendemos na quinta-feira passada, né? Que o que a igreja ligar aqui na terra será ligado lá no céu. Então havia uma autoridade da parte do Senhor para isso. E aí, irmãos, nós precisamos entender quais são os alicerces para que a igreja ela permaneça de pé. Sabemos que o alicerce, né, é aquilo que muitas vezes nós não vemos em uma construção, né? É onde todo o peso se apoia, né? E o alicerce ele precisa ser bem construído, bem projetado, para que
né, aquela estrutura ela não venha a cair, ela não venha a ceder. E a igreja, né, para que ela não venha a cair ou a ceder, lembrando que a igreja somos nós, como aprendemos, né, na quinta-feira passada, ou seja, o cristão, o crente, ele precisa estar apoiado, né, neste alicerce, aonde a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, ele é esta pedra, a pedra angular, né? Sabemos que para fazer um alicerce não se faz só com areia, nem com cimento, é necessário colocar pedras, né, para que ele fique com resistência, é preciso se calcular, né, todo o material, toda a dosagem que vão sendo posta ali, e é necessário, né, entendermos isso, é necessário, né, entendermos que a igreja, o cristão também, ele precisa estar alicerçado, ele precisa estar firmado na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor. E o texto, né, diante de como acontecia ali, né, na igreja primitiva, a palavra do Senhor nos diz que a igreja ela ia crescendo ali, né, e eles meditavam, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, né? E a Bíblia diz que em toda a alma ali havia temor, havia uma unidade ali da igreja, conforme nós vimos, né, no culto de doutrina passado, havia uma união para que, né, fosse desenvolvido, né, todo o trabalho feito ali naquele momento, naquela situação. E sabemos que hoje, nos últimos tempos, irmãos, nós, né, já sabemos que já no tempo passado havia, né, muitas seitas, muitas heresias, muitas igrejas que se levantavam com falsos mestres, com falsos doutores, muitas pessoas enganando e se desviando da fé, e muitas pessoas até em igrejas que são sérias, que muitas vezes se desviaram, não permaneceram firmes, não permaneceram alicerçados na palavra, nos caminhos do Senhor, na verdade do Senhor, e por causa disso, muitos terminaram tropeçando, ficando à beira do caminho, porque não estava alicerçado, porque não estava firme. Mas o cristão, né, o servo do Senhor, ele precisa estar alicerçado, e nesta noite, né, estaremos falando sobre esse alicerce, né, os alicerces da igreja, e eu queria falar sobre 3 nesta noite, né, e aqui, né, para uma experiência de crescimento, né, da igreja ali primitiva, eles se firmaram aqui em 3 alicerces, né, e um deles era o alicerce da fé. A Bíblia diz lá no versículo 37, no versículo 42 do capítulo 2 de Atos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam nisso. E ali, né, a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E se eles perseveravam na doutrina, né, a palavra do Senhor nos diz que a palavra, ela gera fé dentro de nós. E como nós também vimos aí no capítulo 4 aí de Atos, o versículo 31, ele vai dizer assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aqueles homens que estavam ali, a fé no coração daquelas pessoas era tamanha, a ponto de eles orarem e estremecerem os alicerces daquele lugar, de estremecer aquele lugar que eles estavam. E esse estremecer, irmãos, não abalavam eles, porque eles viam o poder de Deus descendo sobre aquele lugar. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso com Silas, que eles oravam, um orava, outro cantavam, a Bíblia diz que estremeceu também ali aquele cárcere, e as cadeias foram soltas, né? As prisões ali foram abertas,
E eles foram ali, irmãos, libertos pelo Senhor, porque a oração, ela tem poder. A oração com fé, a oração com confiança, né? E a fé, irmãos, ela precisa estar na vida do cristão, porque ela faz parte de um alicerce para que você não venha se desviar. Tem muitas pessoas que vivem dentro da igreja, mas vivem desesperançosas. Não tem esperança para o futuro. Não coloca a sua confiança no Senhor. E essa fé que eu estou falando aqui, irmãos, é a fé em Cristo Jesus. Não é uma fé que aonde a gente venha barganhar com Deus, dizendo: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. Senhor, faz isso na minha vida. É claro que isso muitas vezes faz parte na vida do cristão, mas é aquela fé aonde nós cremos no Senhor verdadeiramente, aonde nós confiamos no Senhor sem reservas. Amém? Como o apóstolo Paulo chegou assim e falou: eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho convicção do Deus que eu sirvo, né? E aí, muitas pessoas não têm esta convicção e se desviam, né? Entregam a sua vida a Cristo Jesus, estão nos caminhos do Senhor, mas muitas vezes ainda está com a fé abalada. E a fé, ela precisa estar alicerçada no Senhor. A nossa fé precisa estar no Senhor. E aqueles homens, irmãos, tinham uma fé tremenda, a ponto de eles ter convicção do que eles estavam fazendo, não importa o que acontecesse. Não importa, porque sabemos que muitos deles foram até martirizados. Muitos deles foram cerrados ao meio, decapitados, né? Diz os historiadores que Pedro foi morto de cabeça para baixo numa cruz, porque ele não se achava digno de morrer como Cristo morreu, né? Outros foram lançados dentro das arenas, das fornalhas de fogo ardentes, mas eles estavam firmes no Senhor. Amém? A fé deles estavam firmes, nada abalava a fé deles. E a fé, ela precisa estar alicerçada. Se você vê aí no capítulo 2 de Atos, o versículo 43, o versículo 43, aonde nós estávamos lendo, diz assim: e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos prodígios, irmãos, aconteciam ali naquele lugar. Muitos sinais aconteciam ali naquele lugar, irmãos, porque havia temor no coração daqueles homens. Havia uma reverência em servir ao Senhor. E a fé deles estava firmada. E eu pergunto a você nesta noite: como está a tua fé? Como está a sua fé nesta noite? Como é que está a minha fé? Como é que o Senhor olha para mim? Né? O Senhor certa vez disse: será que quando o Filho do Homem vir na terra, ele achará fé na terra? A nossa fé, irmãos, precisa estar firmada no Senhor. E a oração ela é um alicerce para a fé. Por quê? Porque, irmãos, quando nós oramos, nós cremos que existe um Deus que nos ouve, que existe um Deus que está nos ouvir. E aqueles homens ali, os discípulos do Senhor, os apóstolos, eles oravam, e grandes sinais aconteciam. A Bíblia diz que havia prodígios e sinais. Sabe o que é prodígios, irmão? Muitas vezes era alguém que estava sem um braço, e alguém orava e o braço aparecia, nascia um braço na vida daquela pessoa. Milagres desta natureza aconteciam, né? Haviam prodígios e sinais e maravilhas acontecendo naquele meio, porque a oração da fé fazia isso, né? E aqueles homens, irmãos, estavam alicerçados no Senhor. A igreja primitiva, ela ia crescendo, ela ia se firmando, porque, né, muitas vezes elas eram perseguidas, o diabo, né, tentava de uma forma, tentava de outra. A Bíblia diz: resistia ao diabo, porque ele fugirá de vós, né? É aquele crente firmado, porque o diabo já tentou de um jeito, já tentou de outro, usa um aqui, usa outro ali, usa uma situação para querer nos abalar, né? Mas a nossa fé, como está? Imagine Jó, irmãos. Jó, ele tinha uma fé firmada no Senhor, né? Quando nós, né, se sentimos abalados de alguma maneira, vá orar. Amém? Quando a nossa fé, você se sentir que a sua fé está meio que querendo esmorecer, meu irmão, vá orar, vá aos pés do Senhor, porque a fé, a oração, ela gera fé, e ela é um alicerce para dizer assim: olha, eu estou fraco, eu estou me sentindo inseguro, eu estou sentindo uma tempestade aqui abalando o meu barco, balançando o meu barco, mas eu estou aqui nos teus pés, Senhor, e eu creio que o Senhor está comigo.
Aleluia. Se você ver aí em Mateus capítulo 21 e o versículo 22, vai dizer assim: e tudo que pedirdes em oração, fazendo o quê? Crendo. Ou seja, está em conjunto aí, né? O crer, a fé, junto com a oração. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Muitas vezes, irmãos, nós não recebemos porque não cremos. Nós podemos até orar, mas a nossa fé não está firmada. A nossa fé, né, ela muitas vezes, nós oramos com dúvidas, com sis. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Né, feito aquele homem no culto de evangelismo que estávamos ali, né, que eu preguei sobre aquele homem que chegou para o Senhor e disse: Senhor, eu bem sei que se o Senhor quiseres, eu ficarei limpo. Aí o Senhor disse: eu quero ser limpo, né? E aí, irmãos, é necessário entendermos que a nossa fé, a igreja primitiva, eles cresciam porque a fé daqueles homens estavam alicerçados no Senhor, né? Hoje nós vemos a igreja muitas vezes com as pessoas, né, esperando muitas vezes uma oportunidade para sair dos caminhos do Senhor. E naquela época era diferente. Naquela época, né, eles se alegravam quando, né, acontecia alguma coisa difícil, quando, né, eles eram perseguidos por causa da fé deles, diz a palavra do Senhor, porque eles acreditavam no Senhor por causa do nome de Jesus, e eles se alegravam, né? Então, a fé, irmãos, ela é um alicerce, né? A oração é um alicerce para a fé. Então, a igreja, para estar alicerçada, ela precisa viver por fé. Nós não podemos viver pelo que nós vemos. A nossa fé, irmãos, ela não pode ser abalada. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E se a sua fé for abalada, irmãos, você está propício para cair. A casa está propícia para desmoronar. Porque o alicerce vai estar abalado. E um dos pilares, um dos alicerces da igreja é a fé. Se você vê aí em Hebreus, carta aos Hebreus, o 11, o versículo 1, vai dizer assim: a fé, aqui diz a garantia, na minha tradução diz, é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é um firme, é uma garantia que não vai cair a casa. Amém? É a garantia que a igreja, que nós como igreja do Senhor, não vamos parar, não vamos desistir. Nós não vamos ficar à beira do caminho, nós não vamos ficar no caminho, porque a nossa fé está alicerçada no Senhor. A fé é o firme fundamento, a fé é a garantia das coisas que eu espero, mesmo sem eu ver, né? Mesmo que esteja tudo difícil, mas eu creio no Senhor que eu sirvo. Jesus, ele falou que ele voltaria para buscar a sua igreja, e esse mundo pode estar um caos, mas a minha fé está firmada. Quantos testemunhos, né, de homens e mulheres de Deus que saíram para pregar o evangelho, né, saíram para evangelizar, estão em outros países, missionários do Senhor, e muitas vezes foram colocados no paredão para ser morto, para que eles negassem a sua fé, mas eles disseram não, né? Muitas vezes morreram, derramaram sangue por amor a Cristo, porque a sua fé estava firmada. Mas nós estamos vivendo, irmãos, né, como se diz aí o ditado, aquele jargão, um tempo de crente Nutella, que não pode tropeçar, não pode levar uma topada que, né, está desmoronando, já desistiu, já não serve mais o Senhor. Muitas vezes vem para a igreja emburrado, reclamando, falando disso, falando daquilo, reclamando da vida, murmurando, porque está acontecendo isso. Mas aqueles homens, irmãos, estavam sendo lançados nas covas dos leões, mas a fé daqueles homens estavam firmadas no Senhor. Aleluia! Que nesta noite o Senhor aumente a nossa fé, a nossa convicção no Deus que nós servimos, né?
Então a fé, ela é o firme fundamento. Então um dos alicerces da igreja, do cristão, é a fé. Amém? O segundo alicerce, irmãos, é a santidade. É a busca no sentido de aproximação do Senhor. Né? Se você ver aí em Atos, no capítulo 2, onde nós estamos lendo, o versículo 42, o texto ele diz, né, onde já lemos, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, irmãos, quanto mais, se nós queremos ter uma vida de santidade, se nós queremos se aproximar do Senhor, porque nós sabemos que o pecado, ele nos distancia de Deus, e uma pessoa que brinca com o pecado, uma pessoa que vive, né, justamente pecando, a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, ela está propícia para cair. A casa está propícia para desmoronar. Né? Quantas pessoas, irmãos, nas igrejas aí, que vivem passando de igreja para igreja, que vivem, né, com a vida toda bagunçada. Quantas pessoas que, né, por causa de pecado, muitas vezes começa a colocar a culpa na igreja, o banco da igreja começa a ficar duro, o louvor já não serve mais, né? A doutrina da igreja não é boa, o pastor não é legal, e começa a colocar tanta desculpa, irmãos, e aí sai da igreja e sai dizendo que a culpa foi da igreja. Mas muitas vezes já se afastou de Deus há muito tempo, está sentado nos bancos, está na igreja, mas por começar a dar lugar ao pecado, o pecado começa a contaminar, começa a cauterizar a mente, e essa pessoa já está propícia para a queda. E aí a palavra do Senhor, ela nos ensina, irmãos, que aquela igreja, né, a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor nos diz que eles estavam reunidos juntos em oração. Amém? Eles estavam perseverando na palavra. E perseverar é continuar, irmãos, enquanto a palavra vai sendo posta. Às vezes o mundo está um caos, às vezes está sujeira aí, como nós estamos, né, aí prestes a ver nesses dias que estarão acontecendo, como Dona Silene falou aqui, né, a festa da carne, aonde a carne ela é liberada. Faça o que te vier à mente para fazer. Se o teu coração pede para fazer, se a tua carne pede para fazer, faça, libere, se alegre, né? Eles pensam muito desta maneira, mas a palavra do Senhor nos diz: santifique-se mais. Aquele que for santo, santifique-se mais. Aleluia. Se está orando pouco, ore mais. Se está lendo a palavra pouco, leia mais. Porque a igreja dali, irmãos, eles faziam isso, eles estavam se santificando, eles estavam perseverando nesta busca, nesta comunhão. Aleluia. E o Senhor, ele fazia grandes coisas ali naquele lugar, e aquilo era um alicerce para eles ficarem firmes. Aleluia. Se você vê aí em 2 Coríntios, carta aos Coríntios, o capítulo 7. 2 Coríntios, o capítulo 7. O versículo 1. Ele vai dizer assim: amados, visto que temos essas promessas, façamos o quê? Purifiquemo-nos de toda, não é de algumas não, ele fala de toda impureza do corpo e do espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, tem que haver um aperfeiçoamento. Se nós somos santos, se buscamos essa santidade, irmãos, e essa santidade que ele fala, não é santo de adoração, mas é santo de separado. Santidade significa, né, santo significa separado, separado das coisas do mundo. Porque cada vez, irmãos, que nós se separamos, né, do mundo, cada vez que, né, nós se separamos das coisas deste mundo, né, nós estamos se aproximando mais de quem? Do Senhor. E quanto mais nós se aproximamos do Senhor em santidade, nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais alicerçados, nós ficamos mais firmes, né? Esses dias eu vi, né, uma ministração daquele pastor João Ribe Palharim, né? E ele disse que estava falando da vida de Enoque, que Enoque ele foi transladado, né? Ele não viu a morte, ele em vida, irmãos, ele foi ter com o Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que ele agradara, ele alcançou testemunho de agradar a Deus. E ele disse que um dia, voltando, né, de uma escola dominical, uma criança
explicou dessa forma que Enoque, né, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus. E a criança começou a explicar assim, olha, por que Deus levou Enoque? Porque Enoque, né, passou ter sido levado pelo Senhor. E a criança passou, não, porque Enoque passou a andar com o Senhor. E ele começou a andar. E ele ficou a uma distância tão longe do mundo, que ele se aproximou mais do Senhor dos céus, que o Senhor disse, olha, Enoque, já que tu estás aqui mais próximo do céu, fica por aqui mesmo. Né? Foi a forma que a criança explicou. E é muito interessante, irmãos, porque é uma verdade. Porque quanto mais nós se afastamos das coisas deste mundo, do pecado, né? Quanto mais nós se aproximamos das coisas de Deus, né? Nós se fortalecemos. E o texto ele fala sobre isso, irmãos, que nós devemos para o pecado, porque se nós estamos dando liberalidade ao pecado, né? Nós estamos suscetíveis a cair, a sermos destruídos, porque o diabo ele não brinca. O diabo ele não brinca de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo, né? Porque o diabo ele existe, né? E ele não brinca, né? Pode ser que nós estamos até brincando com alguma coisa, mas o diabo não brinca, irmão. E a gente período de carnaval acontece muito de se desviarem, de saírem da presença do Senhor. Né, depois, quando passar esse período, eu volto, né? E muitos, infelizmente, não voltam nem para a igreja, e muitas vezes nem voltam para casa, porque o diabo ele é muito sagaz, e ele tenta destruir. Mas como é que está a nossa santidade? Como é que está a nossa busca por santificação? Como é que está esta área? Como é que está a nossa vida, irmãos, nessas situações, nesses momentos que estamos necessário uma busca? A igreja primitiva estava desta forma, né? Muitas vezes temos a liberdade de querer estar apontando o dedo para alguém, de queremos falar de alguém, de queremos dizer como é que deve ser, mas muitas vezes a nossa vida mesmo, a Bíblia diz que nós primeiro devemos olhar para nós mesmos como nós estamos, tirar primeiro o argueiro dos nossos olhos, né? Ver como é que nós estamos caminhando, porque, irmãos, precisamos estar alicerçados. Precisamos estar alicerçados. Se você vê aí, né, em Hebreus, o capítulo 12 e o versículo 14, o texto diz assim, olha, procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, irmãos, nós não tem como a gente adentrar aos céus, ver o Senhor, termos comunhão com o Senhor, estarmos alicerçados no Senhor, né? Precisamos seguir, irmãos, procurar viver em paz com os irmãos, né? E também a santificação ela é atrelada a isso, né? Porque a Bíblia diz, como é que eu digo que amo a Deus e aborreço o meu irmão? Como eu digo que amo a Deus que eu não vejo e aborreço o meu irmão que eu vejo, né? Que não estou em comunhão com ele, que muitas vezes está em desavença, né? Então é necessário, irmãos, estarmos buscando santificação em todas as áreas, na nossa postura na igreja, na nossa forma de conviver um com os outros, na nossa busca a Deus verdadeiramente em sinceridade, né? Em oração, em leitura da palavra, né? Em santificação. É necessário, irmão, se nós não desenvolvermos isso, porque existem igrejas aí hoje, né, seitas, muitas vezes, que dizem assim, olha, vinde como estais e ficai como estais, né? Não, que o irmão ou a irmã, ela pode estar até trabalhando nos ministérios de todo jeito, que pode, né, estar na igreja, não, quando, né, Deus falar e transformar a vida dele, a vida dela, né, vai estar tudo certo, mas muitas vezes não prega santificação, não prega arrependimento, não prega, né, uma busca verdadeiramente ao Senhor, e a pessoa vai ficando, né, e não tem mudança, porque uma vida no cristianismo é uma vida, irmãos, de renúncias,
É uma vida de mudança. Não adianta você sair do mundo e ficar, né, aquela mesma pessoa. Tem crente que está há 50 anos dentro da igreja e não houve mudanças ainda. Porque não buscou santificação. Porque não buscou alicerce na palavra do Senhor. Porque não buscou na oração. Porque não teve convicção, fé no Deus que servia, né, para estar dando ouvidos ao Senhor, um arrependimento e tantas outras coisas, né? Porque a Bíblia diz, olha, sem santificação. Então cuidado, igreja, cuidado, pastor, cuidado todos nós que ouvimos esta palavra. É necessário nós buscarmos santificação. O Senhor não nos chamou, irmãos, para estar nos bancos, só escutando a palavra, botando a Bíblia debaixo do braço e não desenvolver. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de leitura da palavra? Como é que está a minha vida? Né? Essas perguntas, irmãos, nós devemos se fazer. Você não precisa responder. Você pode responder para si mesmo dizendo, rapaz, a minha vida de oração eu preciso melhorar. Eu preciso buscar santificação. Eu preciso me aproximar do Senhor. Porque isso faz parte do alicerce. Porque se eu não resolver isso daqui, em algum momento eu posso cair. Porque quanto mais eu não busco santificação, eu dou lugar para o pecado. E quem ganhar, irmãos, nesta luta, é o que vai estar forte e firme. Amém? Se você vê aí em Isaías, capítulo 1, o versículo 15 e o 16. Isaías, capítulo 1, o 15 diz assim, quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai diante dos meus olhos as vossas obras más. Parai de praticar o mal. Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Deus, ele não tem comunhão com aqueles que não buscam a vida de santidade. Está pecando de forma desenfreada. Eu posso, um dia eu me converto, um dia eu paro, né? E muitas vezes quer orar, muitas vezes quer que Deus faça grandes coisas, que sua vida seja transformada na caminhada, e a vida não transforma, e coloca a culpa em Deus, coloca a culpa em tantas coisas, aí está com a vida de tristeza, está com a vida amargurada, e aí começa a botar a culpa em Deus, mas muitas vezes foi porque não buscou santificação. E aí, meu irmão, veja como o alicerce, ele precisa estar todo formado e firmado, porque a oração, ela é a alicerce da fé, né? Aí, quando nós não temos fé e também não buscamos santificação, uma coisa vai ligando a outra, né? Se você for analisar o alicerce aqui desta igreja, cada coluna dessa está ligada a uma a outra, né? O alicerce vai passando aqui embaixo e as colunas, elas vão sendo interligadas, justamente para que no final o alicerce ele esteja todo formado, e se caso acontecer algum problema nessa coluna aqui, ela não vai cair, porque todas as outras estão firmadas, uma interligada à outra. Então assim é a vida do cristão. Ele precisa estar cuidando do alicerce. Ele precisa estar cuidando de todas as áreas da sua vida. E o Senhor disse que não tem como. O Senhor disse, olha, limpai-vos primeiro, purificai-vos, tirai as maldades das vossas mãos, das vossas práticas, né? É aquele crente que está na igreja, mas está com o pé lá fora, né? Que vem uma vez perdida para a igreja, e vem, escuta a palavra, né? E vai-se embora. Muitas vezes, né, um culto que não tem um certo alicerce, vamos dizer assim, irmãos, porque o culto de doutrina, a escola dominical, é onde nós se aprofundamos mais. Há, né, um alicerce, há uma alimentação, nós estamos cuidando do nosso espírito, da nossa alma, da nossa casa, estamos cuidando do alicerce, e a palavra vai sendo ali, né, enxertada, e nós vamos ficando mais fortes. Mas muitas vezes nós estamos alimentando a nossa carne com tantas outras coisas aí muitas vezes queremos chegar na igreja no domingo, levantamos as nossas mãos, né, orarmos, e o Senhor ele já vai atender. Não, a palavra do Senhor diz que nós devemos tirar, amém? E tem coisas que somos nós que temos que fazer, né? Se você vê aí, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 16, desculpe, o capítulo 1 e o versículo 16, diz assim: pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. É claro que nós nunca conseguiríamos chegar
diante do grau da santidade do Senhor, só quando estivermos lá, né? A Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. A Bíblia diz que nós seremos como os anjos, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, que nós devemos buscar santidade. Sede santos, diz o Senhor, como eu sou santo. Porque quanto mais nós buscamos santidade, nós nos aproximamos do Senhor, nós conhecemos, o Senhor ele vai se revelando para nós. Nós não ficamos um crente raquítico, que chegamos, né, para buscar o Senhor, se arrastamos, que vemos, né, sem vontade para a casa do Senhor. Não, nós vemos com vontade. Nós dizemos: Senhor, como é bom estar na tua casa. Como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando disseram: Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom estar nos teus átrios. Assim como a costa que suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, Deus meu e Senhor meu. Assim é a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, irmãos. Que o nosso alicerce, nós estejamos firmados no Senhor, a ponto de desejar pela presença do Senhor, de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de chegarmos neste lugar, irmãos, com o desejo de o adorá-lo. Amém. Aleluia. Lá em Êxodo 19, 6, diz assim, Êxodo 19, o versículo 6. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas, diz o Senhor. O Senhor estava falando para Moisés: vocês serão um povo separado. Aí lá no Novo Testamento diz assim, que vós sois a nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Povo santo, sacerdócio real. Somos nós, irmãos, da igreja do Senhor. Essa é a vontade do Senhor, sermos separados, né? Serás uma nação separada. Sereis para mim reino de sacerdotes. Separei este povo para mim. Assim é a minha e a sua vida. Assim é a igreja do Senhor. A Bíblia diz que ela deve estar adornada. Ela deve estar ataviada, irmão. Sabe o que é isso? Preparada, ornamentada, cuidada. Para que quando o Senhor vier, irmãos, ela já está pronta para o casamento. Amém. Porque vez aí vem o noivo, diz o Senhor. Aleluia. E quando as portas dos céus se abrirem, e quando o Senhor ele vir buscar a sua igreja, ele quer vir buscar uma igreja imaculada, santa, a qual Jesus comprou, a qual ele lavou pelo seu próprio sangue ali na cruz do Calvário. E nós cada vez mais precisamos estar lavando as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Precisamos a cada dia estar buscando essa santidade, se purificando cada vez mais, porque a Bíblia fala sobre isso: aquele que for santo, santifique-se mais; aquele que for impuro, impurifique mais. Impuro, surge-se mais. É necessário buscarmos essa santidade. Então, irmãos, nós estamos vendo que o alicerce da igreja é a fé. Diga assim: a fé, santidade. E o terceiro, irmãos, e último aqui que eu quero deixar para a nossa noite, o alicerce da palavra. A igreja, ela precisa estar alicerçada na palavra. Nós estamos vivendo um tempo que tem pastores, que tem líderes que quando vem pregar nem abre a Bíblia mais. As suas convicções estão em outras coisas. Segundo o livro de fulano de tal, o livro de tal pessoa, algumas seitas, algumas heresias firmam a sua fé em livros, em homens, em pessoas. Mas a nossa fé está em Cristo Jesus. A nossa firmeza está na palavra do Senhor. Nós vivemos o que a palavra manda nós vivermos. Nós andamos segundo o que a palavra nos ensina. Porque lá no versículo 42, na igreja primitiva, em Atos 2:42, diz que eles perseveravam em quê? Na doutrina. Quantos não chegaram ali naquela época, de forma sutil dentro das igrejas, colocando heresias, mas eles estavam perseverando na doutrina, não, a doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Porque eles entendiam diretamente do Senhor. E aí há uma firmeza nesta palavra, irmãos. Nós fiquemos com a palavra do Senhor, amém? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que vai chegar uma hora que não suportarão a sã doutrina, diz a palavra do Senhor.
Porque nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina, mas indo nos ouvidos, dando, né, ouvidos a doutrinas de demônios. Nós ultimamente estamos vendo aí a igreja das lésbicas, a igreja dos homossexuais, a igreja disso, a igreja daquilo, e a palavra do Senhor não é conivente com essa prática. E aí nós estamos vendo as coisas piorarem cada vez mais. E como é que estará a nossa igreja? A igreja dos últimos dias, será que nós aceitaremos, seremos coniventes, né? Casar dentro da igreja pessoas como essas, né? Não, irmãos, que nós não viemos respeitá-las, mas a palavra, ela é contra essas práticas, né? E se a palavra ela é contra, irmãos, nós não temos como, né, barganhar ou como negociar a nossa fé. Nós não temos como negociar os valores da palavra do Senhor, os valores da família. Precisa estar alicerçado, porque se a igreja não estiver alicerçado nesta palavra, ela vai ruir. Se nós não estivermos alicerçados na palavra, alguém chegar com algum alimento que não é a palavra do Senhor, e nós começarmos a se alimentarmos, vai chegar uma hora, irmãos, que nós vamos cair. E a igreja ali, né, a igreja primitiva, elas estavam perseverando. Alguém vinha com uma palavra diferente, ele diz, não é assim que o Senhor nos ensinou. Nós vamos perseverar naquilo que o Senhor falou, naquilo que a palavra falou. Se você vê em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, né, vai falar da santa cidade. Aí lá no versículo 14 do capítulo 21 de Apocalipse diz assim: o muro da cidade tinha o quê? 12 fundamentos, alicerces, né? E neles estavam o quê? Os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A santa cidade do Senhor, ela era alicerçada, irmãos. E todos esses alicerces, né, e todas essas colunas, e todos esses fundamentos, aleluia, e tinha o nome de cada um, tinham 12, e cada um tinha o nome dos apóstolos, porque eles, irmãos, foram aqueles, né, que o Senhor enviou para pregar esta verdade, esta palavra, e eles perseveraram. Eles ficaram firmes. Pode passar o tempo, pode passar as estações, pode se levantar reino, pode sair reino, e pode se levantar governador, pode sair governador, pode se levantar prefeito, pode se levantar quem for, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas permanecerão. Então fique firme na palavra do Senhor. Não negocie a sua fé. Esteja alicerçado naquilo que a palavra diz. Não importa que alguém venha querer barganhar, querer dar um jeitinho. Não, mas não, irmãos. A palavra, ela é firme nisto. Amém? Né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no tempo tão difícil, lá no capítulo 2 de 2 Timóteo, né, nós estamos terminando já, né? 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15, ele diz: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado, aleluia, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Mas evita as conversas vãs e profanas, ou seja, aquelas pessoas que chegam com conversa que não convém, com ideologias, com, né, falcatruas, com disse-me-disses de doutrinas facciosas, né? Evita, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, né? Ele fala desta maneira. Aí ele continua, aí ele diz assim: e as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Eles fizeram o que, irmãos? Se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu e que com isso perverteram a fé de alguns. Perverteram a fé, irmão, porque não estavam alicerçados na palavra, não estavam firmes, né? Aí ele continua dizendo: todavia, o firme o que, irmãos? O firme o que? Fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os que são seus.
Aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Fique com a palavra do Senhor. Estejamos alicerçados na palavra do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, igreja. E se eu, pastor, não tiver com os meus olhos fitados para a palavra do Senhor, irmãos, eu caio. Eu não estarei com o meu alicerce firmado. Eu não estarei sobre o fundamento, sobre o ensinamento da palavra do Senhor, né? O Senhor falou isso para aquele homem, para Timóteo. Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Medita na palavra dia e noite. Olha, fica firme. Porque o Senhor, Ele conhece os que são seus. O Senhor conhece, o Senhor cuidará daqueles que estão firmes na palavra do Senhor, né? Aqueles que não estão dando ouvido da palavra do Senhor, o Senhor não tem compromisso com eles. Porque quando chegar o dilúvio, irmãos, como chegou nos dias de Noé, a Bíblia diz que bebiam, casavam-se, davam-se casamento, e veio o dilúvio, mas o Senhor guardou os seus. Assim vai ser na volta de Cristo Jesus, irmãos. Porque alguém pode estar barganhando aí com a palavra, com Deus, esteja aí negociando a sua fé, como foi o caso de Esaú, que negociou o seu direito de primogenitura, e ali ele perdeu, irmãos, ele negociou, foi enganado por Jacó, que nós não vamos vir sendo enganados pelas sutilezas do diabo. A igreja, ela tem um fundamento, e o fundamento é a palavra do Senhor. Pode se levantar o que se levantar, pode se teologia que pode prender, pode querer dizer que é misógino, que é isso, que é aquilo, né? Mas é necessário estarmos firmes na palavra, porque a igreja, ela está firmada nesta palavra. E vou terminar com um texto, né? Não, ainda tenho mais um, né? Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, o versículo 16 e o 17, ele vai dizer que toda a escritura, ela é inspirada. Ele diz assim: toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir. Amém? Se o alicerce está com algum defeito, ela corrige. Amém? Se tem alguma coisa errada, a palavra, ela corrige. Ela é inspirada para isso, né? Para corrigir e para instruir em justiça. Né? O versículo 17 diz o quê? A fim de que o quê? O homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Para estar firmes no Senhor. Para estar alicerçados no Senhor. Aleluia. Está preparado, porque pode vir o que vier, irmãos. Se você estiver alicerçado nesta palavra, pode vir o que vier. Ela faz parte do alicerce da igreja. Algumas igrejas têm deixado a palavra de lado. Algumas igrejas, como foi no caso ali do Velho Testamento, que eles perderam a Bíblia, não, né, as escrituras no templo. Estava perdida. E quando eles foram lá, né, tirar os entulhos, encontraram. Aí Neemias disse: olha, vamos pegar esse livro da lei e colocar em prática. E o Senhor fez grandes coisas. Como é que estará a tua leitura da palavra? Como é que estará a minha leitura da palavra? Será que nós estamos crescendo nesta palavra, irmãos? Porque se nós não estivermos, nós facilmente seremos enganados. Porque o diabo, ele está aí, tentando destruir vidas, destruir a fé, destruir a firmeza. Mas a palavra de Deus, ela é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, para terminarmos lá em Mateus 7, e o versículo 24, que todo aquele que lê as minhas palavras e as pratica, é o homem prudente que edificou, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. E pode vir as chuvas, né? Pode vir os rios, pode vir os ventos, né? Bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava ali fechada na rocha. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que nós vemos receber esta palavra nesta noite. Que nós vemos estar fundamentados e alicerçados nesta palavra. E nada vai te abalar, nada vai te tirar dos caminhos do Senhor.
Nada vai tirar a tua firmeza. Pode se levantar o que se levantar. Que nós nesta noite venhamos entender esta palavra. Que nós venhamos dizer assim, diga comigo, vamos ficar de pé, irmão. Vamos dizer assim, a minha fé está alicerçada. A minha santidade está alicerçada. A minha vida na palavra está alicerçada. Aleluia. Que nós vamos entender, irmãos, esses 3 tópicos. Que nós possamos guardar esta palavra nesta noite. E se existe alguma área dessa, na minha vida, na sua vida, precisa ser corrigida, corrija. Busque. Para que nós não venhamos ser destruídos, nem ruir a nossa casa. Que quando o vento vier, a tempestade vier, você vai dizer, eu estou alicerçado no Senhor. Eu estou firme em Deus. Eu não ficarei à beira do caminho como muitos ficaram, como muitos pararam e estão tendo a vida aí destruída. Né? Estão com a vida aí acabada, porque o diabo conseguiu entrar e destruiu. Mas nós estamos firmes e alicerçados no Senhor. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade nesta noite. Eu agradeço pelo privilégio que Ele nos concedeu de estarmos aqui neste lugar. Você que nos assistiu, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você está afastado da presença do Senhor, faça isso, volte, alicerce a sua vida em Cristo Jesus, para que você não venha ficar aqui nesta terra, quando Jesus voltar, nós possamos ir com Ele, estarmos lá, alicerçados, firmes, na presença do Senhor. Glória a Deus. Também agradeço a sua presença nesta noite, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, né, por esta noite. Eu quero avisar os irmãos que estarei analisando acerca dos cultos, né. Bom é que estejamos reunidos aqui nesse período, né, os cultos permanecerem normais, mas eu vou estar analisando, né, para a questão do Senhor Jesus. É importante estarmos nesse período, né, crescermos juntos. Amém? Agradecendo o Senhor, soberano, altíssimo Deus e eterno Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Jesus, aplica a tua palavra em nossos corações. Nós aprendemos, Deus, que precisamos estar alicerçados na tua palavra. Senhor, oh Deus, quantas pessoas, Senhor, têm vivido uma espiritualidade, Senhor, de mentira. Quantas pessoas, Senhor, têm vivido enganados, Pai, por muitos movimentos que têm surgido nos últimos tempos, Senhor, e não estão alicerçados na tua palavra. E quando o diabo ele vem com o vento, com a força da tempestade, muitas vezes que bate na porta e a casa ela ruim, ela cai, ela é destruída porque não estava alicerçado, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, estar com a nossa mente firmada em Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos diz lá em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1, que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar, Senhor, qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós não podemos se conformar com este século, com este mundo, mas sermos transformados todos os dias, né, com o nosso culto racional, com entendimento, Senhor, com sabedoria, com conhecimento da Tua palavra. Ó Senhor, que a nossa fé esteja firmada em Ti, que nada venha abalar a nossa fé, Senhor. Ó Deus, assim também, Senhor, a nossa busca em santificação. Nos perdoa pelas nossas falhas e nossos pecados, que nós possamos buscar santidade, viver separado, Deus, das coisas deste mundo, que nós possamos crescer, Pai, nos Teus santos caminhos. Assim também na Tua palavra, que ela é o firme fundamento, Senhor. A Tua palavra, ela é a firmeza. Aleluia, a Tua palavra, ela nos dirige, ela nos transforma, ela corrige o que está errado, ela transforma e purifica as nossas vidas, Senhor, ela lava-nos, Senhor, assim faz nas nossas vidas, nos aproxima mais de Ti, através da Tua palavra, através da fé, através da santificação. Ó Deus, que tudo que nós aprendemos hoje, nós vamos colocar em prática em nossas vidas. Obrigado por esta noite, leva-nos em paz para casa, Senhor, livra-nos de todo mal. Ó Senhor, que esses dias, Senhor, que estarão para acontecer
acontecer. Nos cuida, Senhor, das nossas vidas, dos nossos, Senhor, dos nossos familiares. Coloca a tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas, que nada de mal venha acontecer. Tem misericórdia, porque sabemos, Pai, que o diabo, ele anda em derredor. Ele é o príncipe desse século. Ele, né, veio para matar, ele veio para roubar, para destruir, Senhor. Então, Deus, quebra toda a artimanha do inimigo, e nós que possamos estar escondidos em Ti, Senhor, nesses dias, que pois são dias maus, Senhor. São dias, Pai, que o diabo, ele está usando vidas e pessoas maldosas para destruir pessoas, mas que nós possamos estar cuidados, Pai, que nós possamos estar sobre o Teu direcionamento, sobre os Teus cuidados. Ó Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença neste lugar. São essas coisas que nós te pedimos, Senhor, já te agradecemos de nos dar uma noite reparadora de sono, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.